No silêncio da noite, quando a escuridão parece ganhar vida, histórias de terror reais emergem das sombras. Imagine ouvir vozes que não têm origem, portas que se abrem sozinhas e presenças que se manifestam em momentos inesperados. Esses não são apenas contos de ficção. São relatos de pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável. O que você faria se, ao acordar, sentisse a pressão de uma mão fria em seu ombro? Ou se uma figura misteriosa surgisse no reflexo do espelho, mas ao se virar, não houvesse ninguém ali? Esses eventos sobrenaturais deixaram marcas profundas na vida de quem os viveu. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a linha entre realidade e sobrenatural se desfaz. À medida que as histórias se desenrolam, você sentirá o frio na espinha e a adrenalina correr. Cada relato trará à tona o medo primal que todos nós carregamos, aquele que nos faz olhar para trás ao andar sozinho à noite. E enquanto você escuta, lembre-se: o que é real pode ser ainda mais aterrorizante do que qualquer ficção. Então, esteja pronto, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a escuridão. A cadeira. Há algo errado com ela. Preciso de ajuda. Mariana silenciou por um momento e com a voz trêmula respondeu: Desculpe, não posso fazer nada. Mariana sempre teve um carinho especial pela casa da avó. Uma construção antiga no interior, repleta de memórias da infância. Quando sua avó faleceu, deixou para ela uma herança peculiar. Uma antiga cadeira de balanço. Era uma peça trabalhada em madeira escura, com entalhes detalhados e um estofado de veludo vermelho já desbotado pelo tempo. Apesar de estranhar o objeto, Mariana decidiu levá-lo para seu apartamento na cidade. Colocou a cadeira em um canto da sala, perto da janela, imaginando que daria um toque vintage ao ambiente moderno. Na primeira noite, enquanto se preparava para dormir, ouviu um leve rangido vindo da sala. Pensou ser apenas ruídos comuns da noite urbana. No entanto, as noites seguintes trouxeram o mesmo som, o ranger cadenciado, como se alguém estivesse se balançando lentamente na cadeira. Curiosa e um pouco assustada, Mariana se levantou certa madrugada para ver o que estava acontecendo. Ao acender a luz da sala, encontrou a cadeira parada, exatamente como tinha deixado. Sentiu um calafrio, mas atribuiu aquilo ao cansaço e voltou para a cama. Os dias passaram, e os eventos aumentaram. Objetos mudaram de lugar, sombras pareciam se mover no canto dos olhos, e a sensação de estar sendo observada tornou-se constante. Uma noite, ao chegar do trabalho, encontrou a cadeira virada para a porta de entrada, como se a aguardasse. Decidiu então ligar para sua mãe em busca de respostas. Essa cadeira, a vovó mencionou algo sobre ela? Perguntou Mariana, tentando disfarçar a inquietação na voz. Sua mãe hesitou antes de responder. Sua avó sempre foi muito reservada quanto a essa cadeira. Lembro-me de que ninguém além dela podia se sentar nela. Dizia que era uma lembrança de família, mas nunca entrou em detalhes. Determinada a descobrir a verdade, Mariana voltou para a casa da avó em busca de pistas. Revirando antigos baús, encontrou um diário envelhecido. Nas páginas amareladas, sua avó relatou experiências estranhas com a cadeira. Contava que a peça pertencia a uma antepassada que se envolveu com práticas ocultas. A cadeira teria sido usada em rituais para se comunicar com o além. Mariana sentiu um nó na garganta ao ler que todas as mulheres que usaram a cadeira sofreram destinos trágicos. Sua avó acreditava que a cadeira era um portal para algo sombrio, uma passagem para espíritos inquietos. Por isso, a mantinha isolada e nunca permitia que ninguém mais se aproximasse. Voltando ao apartamento, decidiu que precisava se livrar da cadeira.
Tentou fazer isso, mas sempre que saía de casa para buscar ajuda, algo a impedia. Pneus furados, elevadores quebrados, até uma queda inesperada que a deixou com o tornozelo torcido. Era como se a cadeira se recusasse a partir. Em uma última tentativa desesperada, Mariana levou a cadeira para um terreno baldio e tacou fogo. As chamas queimaram a madeira e ela sentiu um alívio imediato, acreditando que tudo havia terminado. Ao chegar em casa, exausta, encontrou a cadeira de balanço intacta, posicionada bem no centro da sala. O estofado antes desbotado agora parecia novo, e os entalhes na madeira formavam símbolos que ela não reconhecia. O pavor tomou conta de Mariana quando a cadeira começou a balançar sozinha, num movimento lento e hipnotizante. De repente, uma figura espiritual apareceu sentada na cadeira. Era uma mulher de aparência antiga, com olhos vazios e um sorriso enigmático. Finalmente, uma nova guardiã, sussurrou a aparição. Mariana tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A sala se transformou, as paredes desapareceram, e ela se viu num espaço escuro e infinito. Vozes sussurravam ao seu redor, contando histórias de dor e aprisionamento. Com um esforço supremo, Mariana conseguiu gritar, e tudo voltou ao normal. A figura havia desaparecido, mas a cadeira permanecia lá, imóvel. Decidida a entender o que estava acontecendo, procurou um especialista em ocultismo. A indicaram uma mulher que, ao ouvir seu relato e examinar a cadeira, ficou pálida. Esta não é uma simples cadeira, é um objeto de ligação, uma âncora para espíritos que não encontram descanso. A única maneira de se libertar dela é passar voluntariamente para alguém de sua família, alguém que aceite a cadeira de bom grado. Mariana percebeu a armadilha em que sua avó a havia colocado. A cadeira era uma maldição que passava de geração em geração. Com o coração pesado, sabia o que precisava fazer. Chamou sua irmã mais nova, Helena, e contou-lhe uma história sobre a importância da cadeira como herança familiar, omitindo os detalhes sombrios. Helena, encantada com a antiguidade da peça, aceitou a cadeira com entusiasmo. Naquela noite, Mariana sentiu um misto de alívio e culpa. Sabia que havia condenado a sua irmã ao mesmo destino, mas não via outra saída. Dias depois recebeu uma ligação desesperada de Helena. A cadeira. Há algo errado com ela. Preciso de ajuda. Mariana silenciou por um momento e, com a voz trêmula, respondeu: Desculpe, não posso fazer nada. Desligou o telefone, lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso da maldição ainda estava sobre ela, mas agora dividido. A cadeira de balanço continuaria seu ciclo, prendendo almas e destruindo vidas, enquanto alguém estivesse disposto a aceitá-la. O que você está achando da história? O que você achou da atitude da Mariana, que transferiu a maldição da família para a sua própria irmã? Como você agiria nessa situação? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos arrepiantes. Vamos dar continuação na nossa história, agora com a cadeira e a maldição com outra pessoa da família. Depois de ter sido enganada pela própria irmã, Helena começou a sentir uma presença perturbadora ao redor da casa. A cadeira de balanço permanecia na varanda, agora apenas uma peça de mobília para ela, sem que soubesse o verdadeiro mal que estava atrelado a ela. Mas, com o passar dos dias, uma sensação incômoda se instalava no ambiente. Era como se um olhar invisível estivesse sempre a observá-la. Na primeira noite após a mudança, Helena foi acordada pelo som suave de madeira rangendo.
Ainda sonolenta, pensou que fosse o vento balançando algo lá fora. Mas ao se virar na cama, viu através da janela a cadeira de balanço movendo-se sozinha sob a luz da lua. Seu coração acelerou. Ela conhecia aquela cadeira desde criança, mas nunca tinha visto ela se mover sozinha. Fechou os olhos, tentando afastar o medo, e depois de alguns minutos o som parou. Na noite seguinte, Helena foi acordada mais cedo, pouco depois da meia-noite. O mesmo som, mais forte agora. Com o coração batendo forte no peito, ela desceu as escadas para a varanda. A cadeira de balanço parou assim que ela abriu a porta, como se estivesse esperando por ela. Algo dentro dela dizia para se afastar, mas uma força estranha a empurrou para frente. Ao se aproximar, uma brisa fria passou pelo seu rosto, e ela ouviu uma risada distante. Ao se sentar, um arrepio percorreu sua espinha. Ela se inclinou para trás, e a cadeira começou a balançar lentamente, como se algo estivesse controlando seus movimentos. Aos poucos, Helena foi sendo consumida por visões. Via sua irmã sorrindo, mas por trás do sorriso, havia um ódio profundo. E então apareceu uma imagem ainda mais perturbadora. Uma figura sombria com olhos vazios, sentada na cadeira ao lado dela. Era a mulher da lenda, que agora sussurrava seu nome repetidamente, prometendo que ela nunca sairia daquela cadeira. Helena tentou se levantar, mas suas pernas estavam presas, como se a cadeira a tivesse engolido. O desespero tomou conta dela. A cada noite, a cadeira a arrastava mais fundo em um pesadelo interminável, onde o espírito maligno da mulher parecia se alimentar de sua alma. Assim, Helena se tornou a próxima vítima da maldição, presa em um ciclo de horror que a cadeira amaldiçoada perpetua, exatamente como sua irmã planejou. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada por histórias de terror. Você conseguiu sentir a tensão no ar? Aquela sensação de que algo pode estar observando você? Essas histórias não são apenas relatos, mas ecos de vidas que se cruzam com o inexplicável. Agora, imagine-se no lugar daqueles que viveram essas experiências. O que você faria se estivesse sozinho em uma casa assombrada? Ou se visse uma sombra se movendo em um canto escuro? O medo é uma emoção poderosa e, às vezes, nos ensina lições que nunca esperávamos aprender. Você já teve uma experiência que desafiou a lógica? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a próxima a ser contada aqui. E não se esqueça, o medo pode estar mais perto do que você imagina.